Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola profética, Filhos da Unção. E nesta aula, meus amados, nós estaremos ensinando como ministrar cura, como orar pelos enfermos. Vai ser glorioso, né? Em nome de Jesus Cristo, amém? E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus estará usando os teus filhos e filhas para a honra e glória do Senhor Jesus. Então fique conosco até o final, em nome de Jesus. Antes de nós entrarmos aqui na aula dessa noite, se você é novo em nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado. E assim como todos os vídeos, todos os ensinos nossos aqui na Escola Profética, eu estou sempre pedindo, meus amados, compartilha o link dessa transmissão com amigos, grupos, com redes sociais, amém? Fazendo isso, vocês vão estar nos ajudando a levar o avivamento, amém? Deus tem uma promessa para o Brasil, e esta promessa é de incendiar o Brasil e as nações, amém? Há uma promessa de um grande derramar do Espírito Santo de Deus. Por isso, meus amados, que cada um de nós precisamos fazer a nossa parte, amém? Eu estou aqui, me prontifiquei na mesma hora que o Espírito Santo de Deus me deu a direção e o comando para mim poder estar, dando essa escola profética. Cabe você também fazer a tua parte, amém? Como um faminto, como um sedento, não retenha o conhecimento que Deus está trazendo a você. Compartilhe com outros, chame mais um para estar, conectado aqui conosco, em nome de Jesus, amém? Eu quero estar aqui fazendo uma oração para nós iniciarmos a aula dessa noite e que o Espírito Santo de Deus venha ministrar os nossos corações, venha nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Na medida, meus amados, que você for indo tendo dúvidas, em relação às aulas que eu estou dando, o conteúdo que eu estou liberando, entre em contato comigo no meu WhatsApp. Eu estarei tirando um tempo de qualidade para te atender, para esclarecer suas dúvidas. Amados, o Pai nos levantou para servir cada um de vocês, amém? Vai ser um prazer, uma honra muito grande estar te servindo, O desejo do meu coração é que todos vocês cresçam espiritualmente e que possam se mover, debaixo da unção, debaixo dos dons espirituais, vindo o poder de Deus sobre essa terra, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, entramos em Tua presença para te convidar, amigo Espírito Santo. Pai, Senhor, reconhecemos que não somos nada sem Ti, não podemos nada sem Ti, meu Pai. Amigo Espírito Santo, Pai, invocamos, meu Pai, Senhor, a nuvem de glória, meu Pai. Que a Tua presença, meu Pai, Senhor, esteja, meu Pai, Senhor, sobre nós. Que a Tua presença venha pairar sobre nós, meu Pai. E que possamos, meu Pai, Senhor, debaixo, meu Pai, Senhor, da Tua presença e unção, contemplarmos os sinais, os prodígios e as maravilhas, meu Pai. Em nome de Jesus, assim como na aula, meu Pai, Senhor, da semana passada, nós, meu Pai, Senhor, colhemos testemunhos maravilhosos, meu Pai. Inclusive, meu Pai, Senhor, de uma querida filha, meu Pai, Senhor, preciosa, a qual recebeu o sinal de pó de ouro, meu Pai. Aonde a Tua glória, meu Pai, Senhor, se manifesta, aonde a Tua presença se manifesta, há sinais, há prodígios e maravilhas. Eu creio, Pai, Senhor, que nessa noite haverá, meu Pai, Senhor, um derramar da Tua glória. Haverá, meu Pai, Senhor, ativação, Senhor. Vidas serão ministradas pelo Teu poder. Vidas serão, meu Pai, Senhor, cheias de Ti nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ensine, nos revele, meu Pai, Senhor, a Tua palavra, meu Pai. Cure os enfermos, cure os doentes, meu Pai. Que haja, meu Pai, Senhor, uma atmosfera de glória pairando sobre nós, meu Pai. Em nome de Jesus, já no início, meu Pai, Senhor, desta aula, eu quero profetizar, meu Pai, que os enfermos serão curados, vidas serão tocadas, haverá, meu Pai, Senhor, um derramar da Tua glória, meu Pai, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que haja testemunhos, meu Pai, Senhor, de diversas áreas do Brasil, meu Pai, do exterior, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que a fé seja gerada, meu Pai, no coração de Teus filhos e filhas, meu Pai, e que Teu reino venha sobre nós. Assim te convidamos, amigo Espírito Santo, vem, se faça presente, tome Teu lugar de honra,
Tome teu lugar, meu Pai, Senhor, especial em nossas vidas, meu Pai, em nossos corações, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso. Como ministrar cura? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, queridos filhos e filhas, e se prepare para juntos mergulharmos na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Atos 19, versículo 11. Atos 19, versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aqui nós vemos, meus amados, a dimensão que o Espírito Santo de Deus usava o apóstolo Paulo. Amém? Um homem consagrado ao Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz, meus amados, que ele pegava lenços e aventais de usos pessoais e enviavam a pessoas que estavam enfermos em outras extremidades. Naquele tempo a tecnologia era muito pouca, então, meus amados, não tinha como ele fazer uma live como eu estou fazendo aqui, ou algo do tipo, porque naquele tempo não tinha essa tecnologia. Qual era o recurso, meus amados? Ele pegava e consagrava lenços e aventais de usos pessoais e vidas preciosas, levava até esses enfermos que estavam em outras extremidades. E o resultado era o seguinte: os enfermos eram curados e as pessoas, meus amados, possessas e endemoniadas eram libertas, os espíritos malignos fugiam. Porque eu escolhi, meus amados, esse texto, esse versículo, para nós iniciarmos a aula dessa noite. Eu poderia pegar 1001 outros, meus amados, versículos também, de Gênesis, Apocalipse, nós encontramos versículos de cura, mas eu quero, meus amados, deixar bem claro que é a vontade do Pai curar os teus filhos e filhas. O Espírito Santo de Deus não usou não somente o apóstolo Paulo, mas ele usou a igreja para levar, meus amados, cura, para levar milagres sobre essa terra. E o operar, meus amados, do Espírito Santo de Deus era algo tão fantástico, tão glorioso, que o Pai operava através da vida do apóstolo Paulo, meus amados, maravilhas. Mas não para por aí. As Escrituras declaram que eram maravilhas extraordinárias. Se fosse somente maravilha, já estava de bom tamanho. Mas, meus amados, eu fico maravilhado, encantado, aonde o Pai fala conosco que eram maravilhas extraordinárias. Por que, igreja? Porque coisas gloriosas e poderosas o Espírito Santo de Deus operava através do apóstolo Paulo. E eu te digo, mas famintos e sedentos, prestai atenção, porque o que eu vou ensinar aqui nessa noite é para a igreja de Jesus Cristo. O que nós vemos através da vida do apóstolo Paulo, não estamos, amados, relacionados, amados, à unção eclesiástica apostólica. Prestai atenção. O que nós vemos através da vida do apóstolo Paulo era porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Muitos podem, meus amados, dizer: as maravilhas extraordinárias aconteciam porque ele era apóstolo. Se fôssemos, amados, no Velho Testamento, nós iríamos encontrar os profetas e pessoas diriam: não, mas é porque ele é um profeta. Sabemos que o Pai opera, meus amados, coisas lindas e maravilhosas através de seus profetas, através de seus apóstolos, através de pastores e ministros do Evangelho. Mas as boas novas que eu trago aqui, meus amados, para vocês nesta aula, é que todos podem ministrar cura. Amém? Todos podem se mover, meus amados, debaixo do sobrenatural. Todos os filhos e filhas de Deus. Aleluia! Independentemente de consagração e autoridade eclesiástica. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Olha o que nós encontramos, igreja. Marcos 16, versículo 17. Antes de eu começar aqui a liberar aqui algumas chaves para vocês. Amém? Só para provar que, meus amados, todos os filhos e filhas de Deus podem, meus amados, se mover debaixo do sobrenatural, levando cura aos enfermos. E daqui a pouco já irei te ensinar como orar por cura, como ministrar cura. Amém? Olha a ordenância de Jesus Cristo. Marcos 16, versículo 17. Marcos 16, versículo 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Glória a Deus. Aleluia. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. E este comando, meus amados, não foi especificamente para os apóstolos, os pastores. Não, igreja. Esse comando foi dado à igreja de Jesus Cristo, o Nazareno. Temos, meus amados, uma dificuldade muito grande de entender, meus amados, e compreender a nossa identidade em Cristo. Eu levei, meus amados, anos para descobrir essas verdades e receber essa revelação. Pois, meus amados, é muito comum nós, meus amados, pensarmos que o sobrenatural, a unção, os dons espirituais é algo confinado somente aos apóstolos, pastores e ministros do Evangelho. Mas quando o Pai, meus amados, me revelou que é algo, meus amados, exclusivo para os teus filhos e filhas. Em outras palavras, simplificando aqui, meus amados, o ensinamento dessa noite. Eu não preciso ser um pastor, eu não preciso ser um apóstolo para me mover debaixo dos dons espirituais e da unção do Espírito Santo. Eu não estou neutralizando a unção dos apóstolos, nem dos profetas, nem dos ministros. Eu quero que a igreja entenda, meus amados, que o Pai chamou a todos os teus filhos. E tudo o que Ele pede, a requisição do Pai é a seguinte: creia. Porque aqueles que crêem em mim, em meu nome, então esses empunharão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então venha cá comigo, famintos e sedentos. Em primeiro lugar, precisamos, meus amados, entender o nosso DNA em Cristo. Porque se você não se vê como um filho, meus amados, se você não se vê digno nem merecedor, meus amados, dificilmente você irá operar no sobrenatural, dificilmente você irá carregar a unção e os dons espirituais, você irá se ver capaz de representar Cristo sobre essa terra. As Escrituras, meus amados, nos afirmam que o Pai nos elegeu. Amém? Aleluia. Precisamos, meus amados, assumir o nosso papel e a nossa autoridade de filho na presença de Deus. O mundo espiritual, meus amados, escuta a voz daqueles, meus amados, que conhecem esta revelação. Aleluia. Quando Jesus se moveu em carne sobre essa terra, Ele estava na condição de filho. E sabendo, meus amados, que ele era filho, note que Ele sempre se dirigia ao Pai, clamando ao Pai. Aleluia. Mas, meus amados, Ele se via um com o Pai. Por quê? Porque Ele, meus amados, carregava a paternidade em teu coração. Eu e o Pai somos um. Aleluia. E se você está, meus amados, em Cristo, e Cristo está em você, entenda que você e o Pai são um. Temos uma dificuldade muito grande, igreja. Temos uma dificuldade muito grande, meus amados, de aceitarmos quem nós somos em Cristo Jesus. Satanás faz de tudo para que a igreja não venha descobrir, meus amados, o teu DNA. A igreja não venha descobrir quem ela é em Cristo Jesus. Por que, igreja? Porque uma grande parte da unção e da autoridade, Satanás, o inferno, irá conseguir barrar
irá conseguir travar. Se simplesmente, meus amados, ele conseguir convencer você que você é simplesmente um servo, ou que seja, meus amados, uma pessoa dependente da misericórdia e da graça do Senhor. Eu falo no sentido, meus amados, porque o que é, meus amados, a misericórdia e a graça? Quando nós falamos da graça, estamos falando de favor não merecido. Você se vê sempre, meus amados, como uma pessoa incapaz, uma pessoa, meus amados, pecadora, uma pessoa indigna. E essa mentalidade, meus amados, precisa sair da tua cabeça. Uma vez que você entende que Cristo te amou, não é pelas tuas obras, não é, meus amados, por aquilo que você é, simplesmente Ele colocou os olhos em você e Ele diz, meus amados, estando você ainda no lamaçal do pecado, eu te amo. Aleluia! E qual foi o preço, meus amados, que Ele pagou pela tua vida? O preço de sangue. Aleluia! O preço, meus amados, do Calvário. Aleluia! Quando, meus amados, o inferno, meus amados, olha para você, ele vê a imagem de Cristo, ele vê o sangue de Cristo. Mas, meus amados, muitas vezes Satanás, o inferno, vê em você aquilo que nem mesmo você enxerga, que nem mesmo você vê. Porque se você visse, você iria entender, meus amados, quem você é em Cristo Jesus. Aleluia! É noite do Pai, meus amados, ativar identidade aqui nessa noite. Eu irei te ensinar como orar pelos enfermos, eu irei te ensinar como orar por curas, por milagres. Mas em primeiro lugar, entenda quem você é em Cristo Jesus. Porque se você não se ver digno nem merecedor, meus amados, de orar pelos enfermos, de ministrar cura, de levar vida, meus amados, ao teu próximo, simplesmente não vai acontecer. Eu posso te ensinar chaves, eu posso te mostrar na palavra, mas não vai acontecer. Aleluia. Segundo, eu tenho aqui, meus amados, algumas anotações, porque eu estou aqui dando uma aula. É muito comum nós anotarmos referências bíblicas, versículos, amém? Mas no abrir de nossa boca, o Pai vai trazendo palavras reveladas, acrescentando, né, e agregando mais e mais, amém? Amados, segundo, o Pai está falando com pessoas aqui específicas, amém? O Pai está trazendo palavras reveladas a pessoas específicas aqui. Quer se mover no sobrenatural? Quer levar cura aos enfermos? Quer orar por milagres? Ver resultados grandes? Não assimile o que você está passando, meus amados, com a vida dos outros. Olha para mim. Irei repetir, meus amados. Não assimile o que você está passando com a vida dos outros. Vou te dar aqui, meus amados, um pequeno exemplo aqui e simplificar mais ainda. Houve, meus amados, um tempo na minha vida que eu ficava muito enfermo, muito doente. Eu vim de uma família completamente, meus amados, desestruturada, pobre. Quando eu era criança, cheguei a passar até mesmo fome. E isso, meus amados, pelo fato de, eu vim de privações grandes ali, ainda sendo criança. Eu cresci completamente sem saúde. Vivia passando mal. Amém? Agora, depois de velho, entre aspas, que minha saúde melhorou bastante, graças a Deus. A alimentação melhorou, questão espiritual também, porque como filho, do Pai, eu aprendi a reivindicar cura para a minha vida, e aquilo que nós não conquistamos no físico, através da vida natural que o Pai deu e constituiu para os teus filhos e filhas sobre essa terra, nós conquistamos no Espírito e vemos o poder de Deus, Mas enfim, igreja, uma certa vez, já sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, carregando dons de cura, eu estava bem abatido e triste, porque eu estava doente, enfermo, vivia passando mal, e carregando, meus amados, os dons de cura, amém? E as Escrituras dizem, médico, cure a ti mesmo. Pode um médico curar a si mesmo? Porque alguém pode até perguntar aqui agora, ou pensar, não, mas se ele tinha os dons de cura, por que ele estava enfermo?
que é os dons de cura, igreja, famintos e sedentos, para nós servirmos a igreja e as pessoas, não para nós mesmos, amém? A questão de nós recebermos cura pessoal já é um outro processo e outras chaves, amém? E eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, porque o foco dessa mensagem é eu te ensinar a orar por cura e milagres, amém? Então, igreja, voltando aqui ao meu testemunho, de repente, estando ali desanimado, desmotivado, mediante lutas que eu estava passando no físico, estando enfermo, doente, parecia uma coisinha aqui, outra ali, um resfriado forte que muitas vezes me pegava, me jogava na cama, gastava ali 2 semanas chumbado, como se diz aqui o ditado mineiro, né? Um termo que nós usamos muito. De repente a minha paternidade tem um sonho espiritual comigo. E nesse sonho espiritual, igreja, o Pai nos levava a um alto monte. E depois que Ele levava a gente a um alto monte, a minha paternidade falava comigo: meu filho, você tem estado passando mal e desanimado, mas olha essa cidade, do alto do monte nós contemplava Valadares inteiro. Do alto do monte, famintos e sedentos, o Pai dizia para mim: está vindo todas essas pessoas enfermas, a gente vê a cidade inteira. E o Pai falava com essas palavras: está vendo toda essa cidade enferma? Erga a tua cabeça, porque você terá que orar por todas elas. Amados, depois que eu recebi aquela revelação, o Espírito Santo de Deus veio até a mim e deixou bem claro para mim que, independentemente das minhas circunstâncias e situações que eu estava passando e vivenciando, eu teria que orar pelos enfermos. Eu teria que ministrar cura. Aleluia! Existem muitos filhos e filhas de Deus, meus amados, que passam pelo vale, que passam pela prova, que enfrentam dificuldades, até mesmo, meus amados, cai enfermo. E isso, meus amados, serve de âncora, muitas vezes, meus amados, para que o inimigo venha travar o teu ministério de milagres. Por quê? Porque você deixa-se abater por causa das diversidades, das lutas e das enfermidades que te assolam. Amém? Então, meus amados, aprenda a lidar com tais situações. Amém? Aprenda a lidar com tais situações, porque enquanto você está no processo de receber a tua cura, de receber o teu milagre, enquanto você está no processo, meus amados, de ser arrancado desse vale, de ser arrancado desta prova que atualmente vocês têm enfrentado, Deus vai continuar fazendo de você instrumento dele sobre esta terra. Elias estava, meus amados, na caverna, abatido. Meus amados, quem diz que Elias passou um período até mesmo, meus amados, de depressão. Mas qual foi a palavra do Senhor para com ele? Meu filho, erga a tua cabeça, come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Aleluia! Glória a Deus, que esse instrumento de Deus saiba, meus amados, separar, amém? Esses pequenos detalhes, porque independentemente das circunstâncias que você estiver atravessando, a mão do Senhor estará repousada sobre a tua vida. Glória a Deus. Muitos, meus amados, dizem: como que eu vou ministrar a cura se eu estou enfermo? Você está no processo da cura. E enquanto o Pai, meus amados, não opera um milagre em tua vida, porque você, muitas vezes, Ele nos coloca na fila do milagre e ainda não chegou a nossa vez de ser atendido, erga a tua cabeça e dentro das tuas capacidades, dentro das tuas limitações, faça o querer de Deus. Deus te honrará. Amém? Deus te honrará. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, igreja. Famintos e sedentos. Como ministrar cura? Como orar por cura? Primeiro,
Prepare o ambiente através da palavra de cura. É primordial. Prestai atenção, famintos e sedentos. É primordial você sempre preparar um ambiente através, meus amados, da palavra de cura. Quem carrega dons espirituais de cura, na maioria das vezes você simplesmente vai impor as mãos, vai fazer uma humilde oração. Senhor, cure esse enfermo, cure essa vida preciosa. Vai acontecer segundo os dons de cura que você estiver exercendo, porque mais para frente eu vou entrar nesses detalhes, amém? Existem dons de cura, não existe apenas um dom de cura, existem dons de cura, amém? E daqui a pouco eu aprofundo mais nesse detalhe, mas, meus amados, para que você venha se mover na unção de cura, e até mesmo para que você venha ver resultados maiores, mesmo carregando dons de cura sobre a tua vida, é primordial você sempre preparar o ambiente com a palavra de cura. E como que você faz isso? Pregue a palavra de cura. As Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Se eu ensino sobre prosperidade, a minha mensagem, o meu ensino é sobre finanças, a fé nesta área, nesse setor irá aumentar. Se eu ensino sobre, meus amados, a unção, e eu mostro os respaldos bíblicos mediante, meus amados, a unção, a fé, meus amados, nesta área irá aumentar. Se eu prego para vocês que Jesus batiza com o Espírito e com fogo, mediante a palavra, a fé nesta área vai aumentar. Você vai crer que você pode ser batizado, falar em línguas, amém? Então o Pai, meus amados, Ele opera por áreas. E se você quer ver resultados grandes, quando você orar pelos enfermos, quando você orar por milagres, ensine, descubra, meus amados, o querer do Pai em relação, meus amados, a curas e milagres. Estude a palavra do Senhor, conheça a mensagem de cura, amém? Porque você vai precisar dela para preparar o ambiente. Isaías 53, versículo 1. Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores a levou. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas tuas pisaduras fortes sarados. Aleluia! Glória a Deus! Pregue uma palavra como essa, ensine as pessoas que você estará ministrando curas e milagres, mostre para eles que é vontade de Jesus curar, que é vontade do Senhor Jesus que nós tenha saúde. Aleluia! Êxodo 15, versículo 26, parte B, meus amados, do versículo. A parte B diz assim: porque eu sou o Senhor quem te sara. Uau! Glória a Deus! Antes de você, meus amados, impor as tuas mãos e orar por aquela pessoa que está doente, enferma, mostre para Ele o próprio Rei da Glória se prontificando como o nosso médico particular. Eu sou o Senhor que te sara.
Isso vai gerar milagres, famintos, isso vai provocar cura. Aleluia, creia na palavra do Senhor e pregue a palavra do Senhor. O ambiente para o sobrenatural será preparado. Aleluia. Êxodo 23, versículo 26. Êxodo 23, versículo 25 ao 26. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na sua terra. O número dos teus dias cumprirei. Glória a Deus. Aleluia. Eu irei repetir. Famintos e sedentos, olha que glorioso. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Aleluia, não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei sobre esta terra. Que palavra gloriosa. Aleluia. Eu chego a me estremecer mediante um versículo como esse. Que promessa gloriosa, uma vez que você, faminto e sedento, ensinar e pregar verdades como essa, o ambiente estará propício para milagres, o ambiente estará propício para o sobrenatural. Aleluia. Simples assim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus tem o poder de preparar o ambiente e trazer cura aos enfermos. Por isso, sempre pregue a palavra antes de orar pela cura ou por milagres. Isaías 55, versículo 10. Isaías 55, versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Olhe o poder da palavra do Senhor. Famintos e sedentos, dobre a tua atenção, porque isto é glorioso, famintos. Isso é extraordinário. O que o Pai, meus amados, está dizendo para nós, porque assim como descem a chuva dos céus, e para lá ela não volta, mas antes rega a terra, e faz ela brotar e produzir, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra. Eu tenho uma palavra a qual eu deleguei e liberei para vocês. Uma palavra de cura, uma palavra de milagre, uma promessa que eu tenho liberado sobre a tua vida. Ela não voltará para mim vazia. Antes ela irá trabalhar, antes ela irá fazer brotar o fruto, gerar o fruto. Uau! Vocês conseguem entender a dimensão do poder da palavra do Senhor? E isso quando é ensinado, isso quando é pregado, famintos e sedentos, o ambiente se transforma na mesma hora. Aleluia! Glória a Deus! Eu já estive ministrando e pregando famintos e sedentos em lugares secos, aonde, meus amados, uma grande sequidão espiritual operava. Para mim apresentar o nosso precioso amigo Espírito Santo, a realidade, a presença do Espírito Santo. Amados, foi muito difícil, mediante a sequidão espiritual e a incredulidade no coração de muitos. Mas o Pai, meus amados, me disse em uma madrugada:
enfrentando, meus amados, bloqueios, sequidão espiritual imensa em determinadas terras. O pai me disse em uma madrugada, em uma viagem missionária: meu filho, ministre cura, pregue e ensine sobre as verdades de cura, pois cura ninguém rejeita. E a cura será uma chave para você abrir o caminho para a minha presença. Olha o que eu estou compartilhando com vocês, famintos e sedentos. E quando eu ensinei verdades como essa, milagres começaram a brotar em terras secas. Milagres começaram, meus amados, a surgir, a acontecer, meus amados, em terras secas. E lágrimas começaram a brotar nos olhos, meus amados, da igreja. Quando a igreja se quebrantou, mediante, meus amados, curas e milagres que estavam ali acontecendo, eu pude então apresentar a pessoa do Espírito Santo, a realidade do Espírito Santo. E quando, meus amados, eu apresentei a pessoa do Espírito Santo de Deus, a Shekinah se manifestou. Pessoas começaram a ser arrebatadas de diversas partes da igreja. Pessoas começaram a receber batismo com o Espírito Santo. Pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo de Deus. Mas eu usei o poder da palavra do Senhor para preparar o ambiente. E o sobrenatural, então, começou a acontecer. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Eu quero, meus amados, que vocês vejam o que o Pai tem feito através da escola profética. As maravilhas que o Pai tem operado através da escola profética. E em seguida nós vamos dar, meus amados, seguimento a esta revelação tão linda e tão gloriosa. Amém? Confira conosco, em nome de Jesus. Shalom, shalom, Pai querido, passando aqui para testificar que ontem durante a live Filhos da Unção, eu estava acompanhando, eu estava sentindo dor nos meus rins, a qual 1 ano eu tenho cistos nos rins e de vez em quando eu sinto muita dor. E no momento da oração para a honra e a glória do nosso Deus, a dor desapareceu. Estou passando aqui para testificar para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Pessoas de diversas partes do Brasil, famintos e sedentos, têm recebido a unção, têm recebido curas, têm recebido milagres, têm recebido sinais. Aleluia! Porque assim, meus amados, o Pai nos revelou as tuas verdades, nos fazendo embaixadores do céu sobre essa terra. Da mesma forma será com você. Veja e confira também o que o Pai tem feito através de nossas viagens missionárias. Amados, olha a quantidade de pessoas que têm sido curadas. Detalhe, não são todas as pessoas que estamos, amados, nesse vídeo. Amém? Não são todas as pessoas. Nós fazemos um vídeo de resumo, mas muitas outras foram curadas e têm sido curadas em nossas viagens missionárias, amém? Mas olha, meus amados, o quão glorioso é vermos as pessoas recebendo cura. Olha o quão glorioso é nós ministrarmos cura aos enfermos. Confira conosco agora, em nome de Jesus. Agora o Senhor Jesus está dizendo: ei, meus filhos, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, eu serei levantada. Não, ainda você não entendeu. Eles tinham apenas uma réplica do preço que eu iria um dia pagar. Um dia eles levantaram uma réplica, e pela réplica apenas uma sombra do que realmente iria acontecer. Eles olhavam e recebiam milagres, eles olhavam e recebiam cura. Vocês não terão uma réplica nem uma sombra. Eu pessoalmente serei levantado por cada um de vocês, e quando vocês olharem para a obra da cruz, vocês serão curados. O que você tinha, minha irmã?
tinha tendinite no braço, eu sentia muita dor. E ontem, após a oração, eu já senti mais alívio. E hoje eu já não senti mais nada. Jesus te curou? Jesus me curou. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Eu comecei há um ano a malhar na academia e eu senti muita dor no ombro. E eu estava com essa enfermidade aqui. E agora, graças a Deus, desde ontem eu fui curado e eu não podia fazer isso. E hoje em dia está aqui. Glória a Deus, ao Senhor Jesus. Muita dor no meu braço, esse e nesse, no joelho, no corpo todo, mas graças a Deus. Ontem eu não teve comigo, ele teve que testemunhar hoje. Estou bem, estou me sentindo bem curado. Jesus te curou, desapareceu a dor nos braços, nas pernas, sumiu tudo? Tudo, graças a Deus. O que você tinha? Sentia muita dor na região do sacro, já tinha feito exames e os médicos não descobriam o motivo da dor. E eu passei a noite inteira procurando para ele, não encontrei. Desapareceu tudo após a oração? Passei a noite, porque eu dormia sentindo dor. Eu passei a noite me virando de um lado para o outro, procurando e eu não encontrei. E não vai aparecer mais, porque Jesus Cristo te curou. Aleluia! Muita dor quando eu cheguei aqui. E agora? Não estou sentindo. Tá sentindo mais nada? Não estou sentindo dor nenhuma. Porque Jesus Cristo já começou a boa obra sobre essa vida preciosa. O que você tinha? Estava sentindo uma forte dor aqui, desde de manhã. Que eu não estava se sentindo bem, doendo muito, muito ali. E agora eu não estou sentindo mais nada. Após a oração desapareceu? A oração desapareceu. O que você tinha? Uma dor na coluna muito forte quando eu cheguei e agora, graças a Deus, foi embora. Uma dor na coluna muito forte após a oração, sumiu tudo? Sumiu. Tava doendo muito. Muito mesmo. Curou. Eu hoje passei a tarde, eu trabalho sou cabeleireira, né? Aí eu fiz uma selagem, passei a tarde toda em pé e minhas pernas estavam doendo, meus pés. Aí quando eu cheguei aqui, eu não podia nem muito andar assim, tava doendo, passei a tarde em pé, né? Aí agora não tá mais doendo não, sumiu. Sumiu tudo? Tudo. Jesus te curou. Essa perna aqui, tá quase com um mês, sentindo sempre dores, eu não conseguia fazer movimento brusco. Por exemplo, correr, eu não conseguia correr. Glória a Deus, não conseguíamos mais fazer movimentos bruscos nem correr, e agora já está correndo, está curado, aleluia! Pastor, quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava com o pescoço um pouquinho dolorido assim, eu não podia me mexer assim, deu? Agora eu não estou sentindo. Não está sentindo nada? Não, agora não estou sentindo nada, tem que ter verdadeiro. Pode fazer assim, de um lado para o outro, e não sinto mais nada, mas estava um pouco duro, estava doendo quando cheguei. E Jesus te curou? Curou na hora. Vamos aplaudir bem forte Jesus. Eu estava desde ontem, pastor, de muita dor no meu joelho. Esse joelho aqui, inclusive, está inchado, né? E eu estava com muita dificuldade, assim, de estar ajoelhando para orar, né? E agora, no momento da oração, que o Senhor diz assim, procura dor. E eu procurei aqui, não estou sentindo nada. Desapareceu. Desapareceu, para a glória de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, meus amados, que Jesus Cristo, Ele está mais vivo do que essa pessoa que está falando com você. Ele quer se revelar a você nessa noite. Tudo que nós precisamos, meus amados, é nos tornar como uma criança na presença dEle. Quanto mais você se rende, quanto mais você se entrega, ei, maior é a glória que vem sobre a tua vida.
em São Luís, Maranhão. Jesus Cristo é o Senhor! A Ele a honra, a Ele a glória. Aplauda Jesus bem forte. Jesus, 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 Jesus. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração. Glória a Deus, aleluia. Amados, o Pai quer te preparar para que aonde você estiver, às vezes você não é nenhum ministro do Evangelho, você não é um pastor, você não é um evangelista, um missionário, amém? Mas como filho, você pode manifestar o reino como filho. Você pode levar cura aos enfermos como filho, aonde você estiver, até mesmo no meio da rua, no mercado, no centro, dentro de um ônibus, você pode manifestar o poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Esse é o tempo do avivamento, esse é o tempo do derramar do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Marcos 16, versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Glória a Deus, aleluia. Filipenses 2, versículo 9. Filipenses 2, versículo 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluia! Este é o poder do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia! Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Use o poder da palavra do Senhor, prepare um ambiente. Entenda, meus amados, a tua autoridade no reino. Saiba que você é filho, que você tem um direito, e em você o Pai colocou o teu nome, em você Ele colocou a autoridade. Aleluia! Glória a Deus. Com a fé, meus amados, em Jesus, você impõe as tuas mãos e você, meus amados, repreende a enfermidade, a doença. Ela simplesmente terá que sair. Aleluia! Agora, meus amados, dobre a tua atenção. Amém? Dobre a tua atenção para esses detalhes. Amém? Em primeiro lugar, você prepara o ambiente através da palavra do Senhor. Amém? Falei sobre a identidade de filhos.
você saber, entender quem você é em Deus, isso é primordial, amém? Você, meus amados, usar a autoridade da palavra e do nome de Jesus. E agora, meus amados, dobre a atenção. Repreende esses 4 demônios na hora de orar por cura. Existem 4 demônios que é preciso ser repreendido na hora de você orar por curas e milagres. Amém? 1. O espírito da enfermidade. Amém? Vai orar por cura, repreende o espírito da enfermidade. 2. O espírito da aflição. 3. O espírito da morte. 4. O espírito do engano. Esses 4 demônios, espírito da enfermidade, espírito, meus amados, da aflição, espírito da morte e espírito de engano, são 4 demônios que operam para trazer cura, doença, enfermidade aos filhos e filhas de Deus, às almas, às vidas preciosas. Esses 4 demônios precisam ser repreendidos. Amém? E simplesmente você verá milagres. Saiba que Deus te deu autoridade para isso. Se houver dúvida em teu coração, se você tem autoridade ou não, se o demônio vai sair ou não, você literalmente neutralizou o milagre. A cura e o milagre, a sanidade não vai acontecer, porque existem dúvida em teu coração. Mas quando você sabe que você é um filho, que você é um ungido, Deus, meus amados, nos deu essa autoridade, aqueles que crêem em mim, em meu nome. Está entendendo, famintos e sedentos? Tem que acontecer. Amém? Independentemente de consagração e autoridade eclesiástica. Se você é um filho, eu posso ser, meus amados, um pastor e não crer em milagre. Eu posso ser, meus amados, um evangelista e não crer em cura. Amém? Não são consagração eclesiástica. Nós vemos nos dias de hoje pastores incrédulos, nós vemos, meus amados, apóstolos sem milagres através da vida deles. Nós vemos, meus amados, profetas que limitam o poder de Deus. Nós vemos tudo nos dias de hoje. Mas a plenitude do reino, as boas novas do reino, são essas que eu trago a vocês. Todos podem orar por curas e milagres. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Então, meus amados, eu irei repreender esses 4 demônios na hora de orar por cura. Detalhe, se você pode chamar a enfermidade da pessoa por nome, chame, porque por detrás de cada enfermidade existe um demônio, amém? Espírito da cegueira, espírito do câncer, espírito da diabetes, e assim, meus amados, excessivamente, amém? Repreenda esses 4 demônios, chame a enfermidade pelo nome, e dê ordem a ela em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu imponho minhas mãos depois de eu preparar o ambiente, pregar a mensagem de cura. Eu imponho as minhas mãos e simplesmente eu faço a seguinte oração: Espírito da enfermidade e da aflição, espírito do engano e espírito da morte, saia desta vida agora, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo essa enfermidade, espírito da cegueira, espírito do câncer, caroços, desapareça agora em nome de Jesus, com a minha mão sobre a pessoa. Depois que eu repreender, meus amados, um milagre vai acontecer, amém? O Pai cura instantaneamente e o Pai cura gradativamente. Existem milagres que você vai ver instantaneamente, outros gradativamente, mas a pessoa já recebeu
o teu milagre. Aleluia! Glória a Deus! A enfermidade terá que sair, pois há poder e autoridade na palavra de um homem de Deus. Deus te ungiu para levar cura e libertação às pessoas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Como a unção opera. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como a unção opera. Aleluia. Amados, eu já dei e já ensinei, amém, como se mover debaixo da unção. Existe uma diferença entre a unção e os dons espirituais, amém? Os dons espirituais, né, de uma forma geral, todos os dons espirituais se movem da mesma maneira. Uma vez que você conquistou, uma vez que eles estão sobre a tua vida, você vai orar, meus amados, por cura, você vai orar por milagres, você vai fazer exatamente essa mesma oração que eu te ensinei, vai impor as mãos, milagres vai acontecer. Eu já conheci famintos e sedentos, pessoas simples, amém? Que mal sabia orar, mas tinha dons de cura. Senhor, cura o teu filho, Senhor, cura a tua filha, sare, Senhor. Por causa dos dons de cura, a pessoa foi curada, amém? Porque você, meus amados, está debaixo dos dons espirituais, mas a unção, eu já te ensinei, meus amados, eu já ensinei aqui na escola profética, nem sempre estamos debaixo da unção. Então, meus amados, é primordial você sempre acessar a unção, como ensinei na aula da semana passada, amém? Você acessa a unção, você entra debaixo da nuvem de glória, você se recarrega da unção, da presença do Pai, debaixo da presença do Pai, da nuvem de glória, recarregado de unção. Então você, meus amados, vai exercer todos esses demais passos. Você vai ter autoridade para repreender demônios, você vai ter autoridade, meus amados, para até mesmo chamar a existência que não existe. Um osso, meus amados, que está menor do que um outro, ele pode crescer uma perna. Simplificar aqui melhor para você. Você está orando para uma pessoa que tem problema grave de coluna, e geralmente uma perna é menor, meus amados, do que a outra. Um braço é menor do que o outro. Debaixo da unção, você pode intencionar em teu coração, como eu ensinei na aula da semana passada, que aquela perna cresça e se alinha a outra, o braço cresça e se alinha ao outro, e assim, meus amados, a coluna se alinha. Você vai ver milagres criativos, você vai ver, meus amados, milagres em todas as áreas, curas irão brotar. Aleluia, glória a Deus, simples assim, amém? Eu quero nesse exato momento orar por curas e milagres. E se houver alguma dúvida dentro do que eu estou ensinando aqui, amém? Eu quero te dar uma atenção, tirar um tempo especial para você. Me chame no meu WhatsApp, amém? Eu estarei esclarecendo as tuas dúvidas. Amados, eu dei aqui 2 aulas. Semana passada eu falei de como ministrar a unção. Hoje eu estou falando de como orar por cura, de uma forma bem simples, para que vocês venham se mover e operar no sobrenatural a pedido de um querido filhão, Sadraque, amém? Ele tinha essas 2 dúvidas e ele me passou, meus amados, essas dúvidas pelo WhatsApp, amém? E o Espírito Santo de Deus ministrou em meu coração para mim esclarecer as dúvidas do meu querido filhão, trazendo aqui, meus amados, o esclarecimento para muitos famintos e sedentos, por incrível que pareça, também, meus amados, é a dúvida de muitos. Da mesma forma, eu posso estar, meus amados, trazendo aqui uma aula específica, esclarecendo a tua própria dúvida. Basta você entrar em contato comigo, amém? E se eu puder te responder e te atender e trazer uma mentoria para você através do WhatsApp, eu trarei. Mas, se for necessário também trazer aqui uma aula para trazer uma maior clareza e entendimento, também estarei trazendo, amém? Estamos aqui para te servir em nome de Jesus, amém, amados?
Você que tem estado enfermo, doente, não importa qual seja a enfermidade. Às vezes é um problema na coluna, às vezes é uma simples dor de cabeça, um mal-estar, um caroço que tem em alguma parte do teu corpo. Não importa qual seja a enfermidade. O Pai quer que nesse exato momento operar curas e milagres. Amém? Coloque os teus olhos em Jesus. E olhe, meus amados, inteiramente para Jesus nesse exato momento. E trague a palavra do Pai à tua mente e ao teu coração. Enquanto eu oro pela tua vida, e milagres irão brotar. Milagres irão acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amigo Espírito Santo, eu entro, meu Pai, Senhor, em tua presença, meu Pai. Eu entro, meu Pai, Senhor, em tua presença. E mediante, meu Pai, o que eu tenho ensinado, meu Pai. Amigo Espírito Santo, nos dê sinais nessa noite, Pai. Amigo Espírito Santo, Pai, eu tenho mostrado para a tua igreja de uma forma bem simples, que é a vontade do Senhor, meu Pai, curar os enfermos, e que todos os teus filhos podem orar por curas e milagres, uma vez que nós entendemos e compreendemos que nós somos filhos, meu Pai. A tua palavra diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para manifestar o teu poder, Pai. Debaixo da simplicidade, meu Pai, Senhor, do teu evangelho. Debaixo, meu Pai, Senhor, da pureza do teu evangelho, Pai. Amigo Espírito Santo, que não fique somente nas minhas palavras, mas para que o teu povo creia e saiba que o Senhor é Deus. E que ainda hoje o Senhor opera milagres e cura os enfermos. Eu te peço humildemente, aonde, meu Pai, esta vida preciosa estiver me ouvindo, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito da enfermidade e da aflição, todo espírito da morte, meu Pai, do engano, em nome de Jesus, que caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu repreendo esta enfermidade, eu dou uma palavra de comando: vá embora agora. Em nome de Jesus, sejam curados. Em nome de Jesus, sejam sarados. Repreendemos em nome de Jesus toda enfermidade. Se eu chamo essa enfermidade pelo nome ou não, receba o teu milagre. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Agora, em nome de Jesus, sejam tocados, sejam cheios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coluna se alinha agora. Em nome de Jesus, ossos, nervos, tendões, volte ao teu devido lugar. Caroços, desapareça. Em nome de Jesus, os diabéticos sejam curados. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, que haja uma explosão de milagres, que haja uma explosão de curas. Em nome de Jesus, toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadeirantes, levante agora, em nome de Jesus. Levante e ande, em nome de Jesus. Eu vejo pessoas levantando da cadeira de roda. Levante e ande, em nome de Jesus. Cristo te cura, Cristo te sara. Em nome de Jesus, Pai, glorifique o teu nome nessa noite, meu Pai. Glorifique o teu nome através de maravilhas extraordinárias. Em nome de Jesus, Pai, ao Senhor, ó Rei da Glória, daremos, meu Pai, toda a honra e toda a glória hoje e sempre. Em nome de Jesus, e todos digam obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo meu milagre, obrigado pela minha cura. Faça o que você não podia fazer. Em nome de Jesus. Faça o que você não podia fazer. Você vai descobrir que Jesus Cristo te curou. Aleluia. Glória a Deus.
Deixa aqui nos comentários, de uma forma abreviada, o teu testemunho, para que o nome de Jesus seja glorificado. Meu WhatsApp estará passando aqui, amém? Mande para mim, isto é primordial. A palavra, meus amados, nos ensina que nós devemos ter gratidão. A gratidão é a maior chave para nós retermos, segurarmos o nosso milagre. Mande o teu testemunho para mim, para que o nome de Jesus seja glorificado, amém? Glória a Deus. Mande um áudio resumido, amém? Apóstolo, eu tinha isso, depois que você orou, desapareceu. Não importa qual seja, meus amados, a enfermidade, ou que seja a doença, mande o teu testemunho, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, amigo Espírito Santo, pelas curas e milagres em nome de Jesus. Famintos e sedentos, o Pai tem nos confiado uma missão, e essa missão é de incendiar o Brasil e as nações, é de cumprir o ID do Senhor, amém? E para isso nós precisamos de colunas, de mantenedores, homens e mulheres, meus amados, que sejam chamados pelo Espírito Santo de Deus para abraçar esta causa, amém? Se o Pai te tocar, se o Pai ministrar em tua vida, semeie, meus amados, na obra do Senhor Jesus, amém? Semeie nesse ministério de avivamento, o qual o Pai assim tem nos confiado. E se Ele te chamar você para ser uma coluna, um mantenedor, entre em contato comigo, amém? Não somente semeie, não somente se torne uma coluna, um mantenedor, mas me chame no WhatsApp, porque eu quero te adotar em oração, em um ato de gratidão. Eu quero estar, meus amados, intercedendo pela tua vida, as tuas finanças, todos os dias. Amém? Glória a Deus. Queremos também agradecer aqui pela presença de todos vocês, que não têm medido esforço para estar aqui conosco, em nome de Jesus. Que o Pai te honre, que o Pai te abençoe e te prospere mais e mais. Esteja na oração pela aula da semana que vem. Vai ser lindo, vai ser glorioso, porque nós iremos aprender através do Pai. Amém? Glória a Deus. Durante a semana esteja em oração, esteja em intercessão pela escola profética. Vai ser lindo, vai ser glorioso, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te prospere. Se você é novo em nosso canal, não esqueça, se inscreve no nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado de todos os nossos vídeos e ensinos, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.